Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o livro Recuperando o Cristianismo, do autor A.W. Tozer. Nesse livro, o autor procura responder a seguinte questão: por que a igreja tem pouca influência no mundo de hoje e como nossa vida poderia refletir melhor o testemunho dos primeiros cristãos? Então, antes de entrar no assunto do livro, propriamente dito, eu queria comentar um pouco o preâmbulo, em que esse livro foi gerado. O autor nasceu ali no final do século XIX, então ele vivenciou as transformações do cristianismo ao longo do século XX, todos aqueles períodos de avivamento, as transformações que foram tendo ao longo desse século até a sua morte ali na década de 60. Então, ele levanta vários questionamentos, vários pontos do que a igreja experimentou nesse período. Ele faz esse paralelo, porque foi o que ele experimentou. Então, nos primeiros capítulos, ele vai comentar sobre a base da igreja, em que ela está fundamentada. Então, ele fala sobre Cristo ser o Senhor e cabeça da igreja, sobre a Bíblia ser a palavra de Deus e a sua importância, a sua autoridade, e sobre os cristãos de modo geral, quais são as marcas da verdadeira identidade de um cristão e o que nos diferencia do mundo. Já nos capítulos seguintes, ele vai comentar sobre o cuidado com os fariseus, com o jogo de palavras que não tem base bíblica, tentar adaptar o evangelho à sua realidade, não havendo mudança interior, a conversão genuína e etc. Além de, por vezes, tornar a Bíblia um amuleto ou superstição, Não crer propriamente dito no que a Bíblia diz, mas meio que usar como um amuleto, sabe? Algo supersticioso, às vezes não entendendo de fato o que a palavra está querendo dizer. A palavra não entra no coração, mas a pessoa quer ficar usando como um amuleto, uma coisa para se agarrar. Ou seja, examinar tudo e reter o que é bom de acordo com o que a palavra ensina. E mais para o final do livro é onde estão os capítulos que eu mais gostei, que mais me chamaram a atenção. O livro como um todo é muito bom, mas sempre tem aquela parte que a gente se apega mais, que chama mais a nossa atenção, E ele vai comentar sobre as palavras mortas e as palavras vivas. E o que seriam elas, São aquelas que no início tinham um significado importante dentro da igreja, mas que ao longo do tempo foram se perdendo a sua identidade, o seu real significado. E ele vai comentar, por exemplo, citando aqui alguns exemplos que ele deu. Palavras mortas que ele vai citar, por exemplo. Aceite Jesus, receba o Espírito Santo, mas você pode se perguntar, mas como assim? Não é simplesmente receba Jesus, mas o que envolve tudo isso, A questão da conversão, muitas vezes, isso acaba acontecendo na nossa realidade, que são palavras simplesmente jogadas. A gente simplesmente fala para as pessoas, não, você tem que aceitar Jesus, ok. Mas muitas vezes não explica todo o pacote que vem com isso, a questão da conversão, de largar a vida errada, sabe? Não é explicitado tudo aquilo que vem com estas palavras. Então ele dá até ilustrações, por exemplo, de um soldado que está indo para a guerra. O comandante chega e fala, você aceita Jesus como seu salvador? Porque eles podem morrer a qualquer momento durante a guerra. O soldado diz, aceito. Tá, mas só isso? Acabou? Não fala sobre pecado, sobre mudança de vida, de comportamento? A mesma coisa com o Espírito Santo. Por exemplo, ele vai falar... ele dá exemplos do que aconteceu com ele. Alguém mandou uma carta para ele perguntando como ele poderia ser batizado com o Espírito Santo. E ele vai falar, não tem fórmula e tal, porque geralmente fala, não, eu quero receber o Espírito Santo. Tá, então receba. Não é assim. É uma busca, você tem que estar buscando ter uma vida com Deus. Então são simplesmente palavras jogadas ao vento, Elas, com o tempo, acabaram perdendo o seu real significado, o seu real valor. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente acostumou a usar muitos jargões que acabaram ficando dentro da cultura da igreja, mas que hoje não tem mais significado algum, não tem mais poder nenhum, porque a gente perdeu o real sentido e real significado dessas palavras. Então é muito interessante essa reflexão que ele faz nesses capítulos. E já para o final do livro mesmo, ele vai comentar sobre o padrão de Deus para a sua igreja
e como reconhecer o que vem dele. As nossas atitudes em relação a Cristo, em relação ao mundo, ao pecado, em relação à Bíblia, aos outros cristãos, às outras pessoas fora da igreja e por aí vai. Então é muito interessante essa reflexão também, porque muita coisa, né, infelizmente a gente sabe, a igreja ao longo do século sempre passou por isso. Muita coisa às vezes entra na igreja, dogmas e doutrinas que não tem nada a ver com a palavra e outras coisas. E no mundo de hoje, principalmente, né, na nossa atualidade, o mundo cada vez mais entrando na igreja, coisas que eram erradas hoje já não tem mais tanta importância, as pessoas fazem sem dar importância, que são coisas erradas, né? Não tem mais aquele temor, aquela reverência a Deus. Então são reflexões muito boas que esse livro traz. É um livro excelente que eu recomendo muito. É um soco no estômago, mas que às vezes é necessário, sabe, para despertar não somente os outros, mas a começar pela gente mesmo, né? Principalmente em relação a nós, nos autoavaliar, tentar melhorar naquilo que nós somos falhos. Então é um livro que tenta nos chamar de volta, se eu posso resumir assim, ao nosso primeiro amor, né? Aos fundamentos da igreja, às bases da igreja, que é o quê? A pessoa de Cristo e a sua palavra, né? Que a sua palavra tem que estar acima de tudo, porque a palavra de Deus é a nossa base, é o nosso alicerce, né? É o nosso alimento diário. Sem ela a gente não consegue prosseguir. É através da palavra, da nossa relação com Jesus, né? Das nossas orações, que a gente consegue se manter firme, continuar caminhando, sendo constante e tudo mais. Então é um livro muito bom, que eu recomendo muito mesmo. E como até o próprio subtítulo do livro diz, né, o resgate da verdadeira fé. Deixar de ser, muitas vezes, esses crentes mimizentos ou que se magoam por qualquer coisa. E que eu sei que muitas vezes a realidade que a gente não conhece, né, que é a realidade dos campos missionários. A gente muitas vezes é uma igreja mal acostumada, acomodada, mimada, mas a gente tem que parar para pensar, né? Lembrar dos primeiros cristãos, dos nossos irmãos, né? Dos mártires ao longo dos séculos e tantos que morreram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tantos que morreram para que a palavra nos alcançasse. Então é muito bom voltar sempre às raízes, aos fundamentos, né? Que é o Senhor Jesus e a sua palavra, e aos exemplos dos mártires que nós temos ao longo da história. E sempre procurar ser um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, né? Procurar ler a Bíblia, aprender sempre dela, porque é isso que nos motiva, que nos define e o que nos diferencia do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então eu recomendo demais aqui esse livro, né? Deixo aqui a recomendação mais uma vez. Procure esse livro que vai valer muito a pena a sua leitura e tenho certeza que vai falar muito com você. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até a próxima.